Olá, vamos aproveitando o Natal e falar de livros, né? Então tem alguns livros meus que ainda estão no mercado, porque muitos estão esgotados, que eu acho que são interessantes para refletir um pouco sobre a história do Brasil. O primeiro que eu sugiro é Jango, um perfil, 1945-1964. Fundamentalmente nesse livro o que eu trato do governo Jango, 61-64. Foi considerado uma leitura original, tem várias edições e é uma reflexão crítica sobre o governo João Goulart. Já que, engatando um com o outro, né, o Ditadura Brasileira, 1964-1985, a democracia golpeada à esquerda e à direita. Esse livro tem várias edições e faz uma análise dos 21 anos do regime militar, 64 a 85, buscando um olhar diferente do que existente na bibliografia tradicional, sempre distante do panfletarismo barato e buscando um olhar mais acadêmico, reflexivo sobre o regime militar. Aí, dando um salto na história, né, passando aqui pela história do Brasil, vale a pena, acho eu, sugiro a vocês nesse momento, o Collor Presidente. Collor Presidente, 30 meses de turbulências, reformas, intrigas e corrupção. É uma análise 90-92, 15 de março de 1990, 30 de dezembro de 1992, eu conversei com quase todos os ministros do governo Collor, conversei longamente com o então presidente Collor, né? Faço uma análise que é considerada, porque tem algumas edições, as pessoas dizem que a análise do plano Collor, eu consegui explicar o plano Collor, que eu fico muito satisfeito, porque é uma questão, plano Collor 1 muito complexo. Faço uma análise política de todo o processo do governo até chegar à abertura do processo de impeachment e finalmente a renúncia do presidente no final de 1992. Aí, fazendo agora, cortando um pouco a questão cronológica, tem o História das Constituições Brasileiras. Esse tem várias edições, né? 200 anos de luta contra o arbítrio, que eu faço uma análise das constituições brasileiras do ponto de vista da história, né? Esse livro é muito trabalhado também nas faculdades de Direito. Há também, quebrando um pouco com o ritmo cronológico, o Quando Eu Vim Embora, História da Migração Nordestina para São Paulo. Faço toda uma análise, especialmente a partir dos anos 30 do século XX, né? Os anos 1930 até os anos 1970, analisando todo esse processo e analisando e passando por casos pessoais, né? É muito interessante, é uma belíssima história dessa saga que foi a grande migração nordestina para São Paulo. No campo da história política, tem dois trabalhos que me parece também que valeria a pena a reflexão de vocês. Ação Penal 470, o processo do Mensalão, né? Eu acompanhei todo o processo do Mensalão, assisti todas as sessões e fiz esse livro que para alguns virou referência sobre o tema. E, por outro lado, o último livro que eu sugiro a vocês, Década Perdida, 10 anos de PT no Poder, que tem muitas edições e que fez uma reflexão passando de 2003 até 2012, do longo período do PT até a metade do primeiro governo Dilma. São sugestões de história política, de história social do Brasil para vocês nesse momento aí de Natal e olhando também a situação que o Brasil vive, para tentar entender um pouco mais, sair do senso comum, né, da filosofia das massas e buscar uma reflexão um pouco mais elaborada sobre os principais problemas do Brasil e conhecendo a nossa história. Até!